oração e jejum. O nosso propósito, estarmos aqui orando e jejuando. Esse é o nosso propósito. Ore em línguas estranhas. Você é batizado no Espírito Santo, ore em línguas estranhas. Ore em mistérios. Ore em línguas, vai orando em línguas. Senhor, nós queremos te consagrar essa escola de oração e jejum. Senhor, todos os desafios que estão diante de nós serão superados pelo poder que há no nome de Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é o guardião de nossa alma. Não deixará que teu pé vacile. Não dorme, não cochila o guarda de Israel. Nós oramos a Ti nessa noite. Dá-nos livramento, Senhor. Não nos induzas à tentação, não nos deixe ser induzidos à tentação. Senhor, não nos deixe ser induzidos, engoldados pela sedução, pela tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Quebra, Senhor, o laço do passarinheiro nessa noite. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te consagramos essa escola de oração e jejum. E como o salmista disse, nós queremos dizer nessa noite: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. E o salmista diz outra vez: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque diriam as nações: aonde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus. O nosso Deus está nos céus. E Ele faz do seu agrado todas as coisas. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado até os confins da terra. Quebra o arco. Queima os carros no fogo. Joga no mar o cavalo e seu cavaleiro. Te consagramos nossa mente. Ore, meu amado, comece a declarar: eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, igreja. Você tem a mente de Cristo, igreja. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é a mente de Cristo. Sheima sorono cantara na malamashu, e cantara na malasala na valamashu. Nós temos a mente de Cristo, Senhor. Nós temos a mente de Cristo, Senhor. Desenterre, Senhor. Desenterre aquilo que foi enterrado e não podia ser enterrado. Desenterre. Vamos lá, igreja. Vamos lá, meu amado. Ore. Sheva lavassore decante reva lavachou. Aliando seu nome no universo.
meu amado, ora em línguas estranhas. Ora em mistérios, ora em línguas. Yeah.
adoração não tem a ver com se você está sentado ou em pé. Adoração não tem a ver com isso, ela tem a ver com o coração. Mas eu queria, sabe, te tirar talvez de uma inércia, de uma letargia, de uma mente preguiçosa. A igreja ela abriu hoje 5 horas da manhã e durante todo o dia ela esteve aberta e passou muitas pessoas aqui durante o dia orando. Alguns fizeram o seu jejum, estão jejuando, entregaram o seu jejum. Eu queria te encorajar a nós tirarmos 5 minutos de oração, pode ser? Pastor, pelo que eu vou orar? Ore pela sua vida, ore pelos seus sonhos. Eu quero te encorajar a recitar um salmo, a recitar uma palavra, um versículo, um texto bíblico. Sabe, amado, na virada de ano nós temos a tendência de zerar as coisas, né? Eu vou zerar e vou começar de novo muitas coisas. Então eu queria te encorajar a zerar agora, para liberar perdão. Você vai zerar, falar: Deus, ninguém me deve nada. Por mais que eu tenha sido ofendido e afligido, eu vou viver o ano de 2026 zerado, sem dívida com ninguém. Ninguém vai ser o meu ofensor. Eu não vou requerer o ressarcimento de nenhuma ofensa. Comece a orar, comece a orar. Se você ora em línguas estranhas, ora em línguas. Se você não ora, não tem importância. Ore, ore, ore aí, vai orando, ore pela igreja, ore pela galeria da igreja, ore pela construção da igreja, ore pelas dependências lá embaixo que nós precisamos fazer, pela sala dos juniores que nós precisamos abrir. Ore. A Bíblia fala: o que 2 concordar na terra acerca de qualquer coisa será concordado nos céus. Ore, igreja, ore, ore, ore. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Você que há muito tempo não ora em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Shema lama soro do cantere valabasho. Shema sorene cantarana valabasho. Ore em línguas. Jesus batiza pessoas com o Espírito Santo, dá dons do teu Espírito. Shema soro do valabasho. E o principal, frutos do Espírito. Vai orando, vai orando. Ore pelo Brasil, ore pela cidade de Arcos. Shema cantará valabasho. Ore pelos seus sonhos. Fala com Deus. A Bíblia diz assim: sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades por meio da oração, súplica e ação de graças. Apresente a Deus por meio da sua oração agora, meu amado. Apresente a Deus o aluguel da casa que você paga e você quer construir essa casa. Apresente a Deus a questão da sua saúde. Apresente a Deus os seus sonhos. Shema sorene valai. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Você que paga aluguel, fala: Jesus, eu te dou graças por pagar, mas Senhor, me abençoa para me adquirir a minha casa, adquirir meu lote. Eu te apresento, Senhor. A tua palavra diz para nós apresentarmos todas as nossas necessidades. Apresente aí, meu amado, o seu carro, a sua saúde, seus filhos. Shema sore de cantere valabashere de cantere valabasho. Shema soro do core ne valai. Shema soro no valabalabalabalabalabalabashoro no valabasho. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Ore, ore.
Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. As crianças vai descer hoje? Vai não, né? Descansar, né? Descansar. Você, papai, hoje aí, você vai estar ajudando com seu filhote. Pastor Rafael veio lá de Capitólio para nos abençoar. Obrigado, Marcelo. Pastor Rafael, vem cá. Pastor Rafael vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Tenho certeza que você vai ser abençoado ricamente. Amém. Amém, glória a Deus. Eu estou olhando aqui para o irmão aqui, que sempre está tocando comigo aqui, vai preparando o ambiente aqui. Hoje ele sentou sentar ali, não deixa sentar não. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente. Que alegria estar neste lugar, mais uma vez com os irmãos. É uma honra, é um privilégio estar com vocês, nós amamos vocês. Agradecer aos pastores pela mais uma vez uma oportunidade, que Deus abençoe. Nós tivemos aqui há um tempo. Quem estava na última vez que nós viemos aqui? Tem alguém? Amém. Tem alguém que não me conhece? Tem alguém? Então vou me apresentar para você, prazer. Sou o pastor Rafael, da nossa Vale de Capitólio. Quando você for lá nadar, passa lá na nossa igreja, logo na entrada da cidade. Depois você vai nas redes sociais aí e bota lá Pé Rafael Terra, você vai ver nossa igreja lá. Deus tem feito coisas grandes, tem sido bênção, e eu já estive aqui com vocês por 2 oportunidades e o céu rasgou, foi tão precioso, tão poderoso, e eu tenho certeza que hoje, para a glória de Deus, não por causa de mim, não por causa de nenhum de nós, mas por causa de Deus, amém? Sabe, eu já cheguei aqui, uma atmosfera de Deus, chorei muito ali já, há uma presença de Deus forte aqui, irmãos. Eu não sei se você está sentindo essa presença. Tem alguém sentindo essa presença aqui palpável do Senhor? Está forte, irmão. Está poderoso. E sabe que é um problema que às vezes nós temos? É que nós nos acostumamos com a presença de Deus. A gente está tão habituado em já sentir a presença de Deus, que às vezes a gente vem num culto igual esse, a presença de Deus, e a gente fica bobeando. A gente fica olhando aquilo ali e não aproveita, não entra nesse ambiente. A última vez que eu estive aqui eu falei sobre isso, quando Jesus está no lugar, mas nós não vemos. Então há uma presença poderosa nesse lugar aqui nessa noite. Eu sinto muita presença de Deus aqui. Minha oração é para que Deus não me deixe atrapalhar essa presença. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Eu não falei, né? Feliz ano novo para vocês. Deus te abençoe muito. Seja um ano de rompimento na sua vida. No Capitólio é o ano da colheita. Então nós vamos viver o ano da colheita. Nós cremos nessa palavra. E eu preguei uma palavra esses tempos atrás, que é o seguinte: que melhor é o fim do que o começo. Quem sabe numa próxima oportunidade eu prego sobre isso. E eu disse que o fim é maior do que o começo. Há um texto na Bíblia em Eclesiastes 7:8 que fala que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. E às vezes a gente tem medo do fim, mas a grande verdade é que às vezes o fim é melhor, e a gente está precisando colocar fim em algumas coisas. Então às vezes o ano virou, mas se você não colocar fim em algumas coisas, vai ser como se não tivesse virado. E aí eu ensinei nessa pregação que se o fim é bom, nós temos que antecipar esse fim, colocar fim em algumas coisas. E aí eu dei exemplo de algumas coisas que a gente tem que colocar ponto final. Numa vida espiritual rasa, nas brigas de casais, nas vontades de divorciar, enfim. Então que você possa de fato viver um ano novo, colocando fim naquilo que não faz sentido. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 1. Eu estava com outra palavra, mas ao chegar aqui,
me deparar com essa atmosfera, eu decidi mudar. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, e muitos entraram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e Jesus lhes anunciava a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o teto no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura no teto, baixaram o leito em que estava o doente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filhos, os teus pecados são perdoados. Versículo 12. Vai para o versículo 11. E te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todo mundo, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos e quero orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor fale conosco, aos nossos corações, ativa o nosso espírito aqui hoje, Senhor, que nós possamos entender essa mensagem no nosso espírito, que nós possamos receber essa instrução e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Preste atenção no que eu vou pregar, me dê de presente sua atenção. Se eu fosse você, anotava o que vai ser pregado, porque senão você vai esquecer. Às vezes a gente prega, né? Você esquece no outro dia o que a gente pregou. Então, anota aí para você não esquecer, porque eu tenho certeza que vão ser chaves que vão te ajudar a viver o seu ano de 2026. O que eu vou te entregar aqui hoje são ferramentas espirituais para você viver o 2026. O texto que nós lemos conta a história de um paralítico. Jesus chegou numa casa e ele entra nessa casa, e a Bíblia diz que se ajuntam muitas pessoas naquela casa, ao ponto de na porta da casa ficar travada, ninguém conseguir acessar mais, porque era tanta gente que na porta estava travada. E Jesus começou a pregar o evangelho para essas pessoas. E no contexto dessa história, surge então 4 homens levando um paralítico que era amigo deles. E eles queriam levar esse paralítico para Jesus curar. Mas vendo que a porta estava travada por causa do tanto de gente, eles olham para cima, vem o teto, sobem no teto. E aquele tempo lá, o teto era de... as lajes, né, os tetos ali eram de, vamos falar assim, de mato ali, né, aquelas coisas assim. Então, de lenha, enfim. Tem um nome que dá para o negócio lá, eu não lembro não, depois você pesquisa aí. E aí eles arrancaram aquilo lá, porque dava para tirar. Eles tiram aquilo, arrancam aquela coisa, tampava ali aquela casa, e eles descem aquele paralítico. E Jesus então cura aquele paralítico, ele levanta, pega a maca dele e vai embora. Esse é o contexto. Ali Jesus vai trazer uma instrução sobre ele ser Deus, mas eu quero me deter nessa parte. Preste atenção nisso. Nesses dias nós precisamos nos mover. Sabe, são dias de se mover baseado naquilo que Deus tem falado. São dias de servir, são dias de cura. Assim como Jesus naquele tempo, ele estava curando, se movendo, assim nós precisamos nos mover esses dias. Irmãos, Jesus de fato está voltando. Quando eu vi o que aconteceu, eu tenho certeza que você sabe, que é aquela situação do Trump ter levado o Maduro embora, lá para os Estados Unidos, prendido ele. Você viu isso aí? Quem viu essa notícia aí? Então, você viu lá que o Trump pegou o Maduro e levou ele embora, para prender lá nos Estados Unidos, tal, da Venezuela. E aí, às vezes a gente se assusta com isso, mas quando você lê a Bíblia em Mateus capítulo 24, você vê que isso é só o princípio das dores, e que está só cumprindo o que a Bíblia nos ensina. Então esses dias são dias que nós devemos nos movimentar, agirmos, irmos até Jesus, como aquele paralítico e aqueles amigos foram, porque nesses dias é dia de cura, são dias de milagres, são dias de desafios, mas também é uma chance para o mover de Deus, amém? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça.
E aqueles 4 paralíticos, eles serviram, e maior é o que serve. E preste atenção nisso. Aqueles amigos do paralítico, eles serviram e eles se esforçaram para levar aquele paralítico até Jesus. E para nos tornarmos os maiores no reino de Deus, nós temos que ser os menores, nós temos que ser como criança, porque o coração de criança é um coração nobre. Preste atenção nisso, vai fazer sentido o que eu estou pregando. Aqueles paralíticos, eles foram servos, e nós temos que ter um coração de criança, um coração como de criança, esse coração de servo, esse coração bondoso, porque para vivermos o que Deus tem para nós nesses dias, nós temos que ter o coração correto para vivermos o que Deus tem para nós. Preste atenção nisso, Deus não pode te entregar algo se você não tem o coração correto para receber aquilo que Deus quer te entregar. E o coração que você tem que ter é um coração de servo, é um coração de criança. A motivação do seu coração tem que estar certa. Mas preste atenção nisso, nesses dias você tem que ter o coração de criança, mas a sua mente tem que ser uma mente de rei. A mentalidade tem que ser uma mentalidade de rei, pois a palavra de Deus diz que nós temos que ser mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Fala assim comigo: coração de criança e mentalidade de rei. Às vezes a gente tem a mentalidade de criança e o coração de rei. O coração de rei porque a gente é soberbo demais, e a mente de criança porque às vezes a gente age igual criança. Quem aqui é casado? Levanta a mão para mim. Boa sorte nessa jornada. Mas presta atenção, eu tenho falado isso nos cultos lá em Capitólio. Às vezes os casados vêm: ai, nós vai separar, ai, nós vai separar. Eu olho para eles e falo: vocês têm quantos anos? 3 anos? A mesma dificuldade que vocês têm para resolver o casamento é a mesma dificuldade que vocês têm para separar. E na verdade, para separar é mais difícil do que resolver o problema, sim ou não? E eu falo com todo homem que quer divorciar: você quer saber o valor da sua mulher? Divorcia dela para você ver. Sabe o que essa mulher vai fazer dizer? Você prender. Então às vezes nós temos a mentalidade de criança e o coração de rei, a gente quer ser soberbo, mas nós precisamos entender que se nós queremos viver o novo de Deus, nós temos que ter coração de servos, coração de criança e a mente de rei, uma mentalidade do reino de Deus. Sabe, são dias de avançar no reino. Para você ser salvo, você não tem que fazer nada, só entregar sua vida para Jesus e viver uma vida digna em Deus. Mas para você acessar o reino, você vai ter que abrir mão, você vai ter que renunciar. Preste atenção nisso. Na escola do reino, Jesus só ensina 2 matérias: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Nós temos que aprender nesses dias a sermos mansos e humildes. E às vezes nós como crente, a gente é difícil, irmão. Quem gosta de crente é só Jesus. Porque crente às vezes não é manso, crente às vezes não é humilde. É um tempo novo, amém? Mas é um tempo novo para os novos. Se você não for novo, Deus não pode liberar algo novo na sua vida. E você tem que aprender a ter o coração correto para esse ano, para esses dias. A ter um coração manso, humilde, como de criança. É interessante que às vezes a gente quer crescer demais, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus escolhe aqueles que não são, que Deus chama aqueles que não são. Está em 1 Coríntios capítulo 1, vê, está no capítulo 1, que Deus escolhe aqueles que não são. E se Deus escolhe aqueles que não são, por que a gente quer sempre ser alguma coisa? Por que a gente quer sempre ser alguma coisa? Então é dia de ser humilde, são dias de nos movimentarmos naquilo que Deus tem. Sabe, Deus não muda, mas Deus se move. Deus não muda, mas Deus se move. As estações mudam, as estações elas vão mudando. Deus não muda, o que era pecado ontem continuou sendo pecado hoje, mas a forma de fazer as coisas, isso vai mudando com o tempo. E nunca diga que os dias passados são melhores do que hoje. Às vezes as pessoas falam assim: ah não, esses louvor de hoje eu não gosto, eu gosto dos louvor de antigamente.
aqui é antigo mesmo, os antigos louvor que é bíblico. Quais que são os louvores antigos bíblicos? Louvor de 50 anos atrás. Não, isso não é os louvores antigos. Você quer voltar para os louvores bíblicos mesmo? Vai lá para os louvores de salmos. Sabe como é que era tocado aqui os louvor? Depois você pesquisa os instrumentos. Os barulhos, tem um lá que o barulho era assim, ó. Depois você pesquisa, tem uns instrumentos que eles ficavam batendo assim, que fazia esse tipo de barulho. Então Deus, Ele não muda, mas Deus se move. Há uma movimentação. E às vezes a gente quer ficar parado lá atrás. Nada muda se você não agir. Presta atenção nisso, está nem na pregação, mas eu tenho que te falar. Lembra da mulher, eu acho que eu já até falei isso, vou repetir. Se eu não falei, aprende agora. Lembra da mulher de Ló? Conhece a mulher de Ló, que virou estátua de sal? Conversa comigo, quem conhece a mulher de Ló, que virou estátua de sal? Aquela mulher virou estátua de sal porque ela estava saindo de Sodoma e Gomorra e ela olhou para trás, sim ou não? A Bíblia diz que o anjo mandou ela sair e ir para um lugar. A Bíblia diz que ela obedeceu. Ela obedece, ela se levanta e vai para onde Deus está mandando ela ir. Mas ela olha para o lugar que Deus mandou ela sair. E quando ela olha para o lugar que ela tinha que sair, é quando ela vira estátua de sal. Tem muito crente que faz isso. O ano mudou, mas ele continua olhando para lugares do passado. Às vezes seus pés até estão indo para onde Deus quer, mas sua cabeça continua em lugares que Deus mandou você sair faz muito tempo. Pegou isso? Vai virar estátua de sal, vai parar no tempo. Então, aprenda a se movimentar no novo tempo que Deus tem nesses dias. Irmão, obra de Deus é igual andar de bicicleta. Se você parar, você cai. O maior é sempre o que serve. Porque no reino de Deus, preste atenção nisso, ou você entra no ciclo de Deus, ou você vai ficar andando em círculo a vida inteira, e sua vida vai ser um circo. Eu vou repetir. Ou você entra no ciclo de Deus, ou você anda em círculo, e sua vida vai virar um circo. Há uma nova movimentação que Deus está fazendo, e você tem que prestar atenção para você entrar. Então preste atenção nos seus pastores, porque eles têm entendido aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida nesses dias. Maior é o que serve, coração de criança, é isso que Deus quer liberar nesses dias. Preste atenção nisso. O talento te leva para a mesa, mas só o seu caráter que vai te fazer permanecer nela. O talento até pode te colocar em lugares, mas é o seu caráter que vai te fazer permanecer. Presta atenção, a primeira vez que os pastores me chamaram para vir, pastor Flávio, pastor também me chamou para vir, pode ser que eles me viram lá em Formiga, alguma coisa, então eles me chamou pelos que eles viram, mas eles terem me chamado de novo, é porque eles me conheceram. Faz sentido? E eles foram corajosos, porque na primeira vez que eu vim, eles fizeram as comidas gostosas lá, e eu acabei com a comida da casa deles. Tinha hora que eu falava assim, eu vou repetir, pastor Larissa fazia assim ó, na minha mão. Baixa a mão. Na segunda vez que eu comi o dobro. Segunda vez que eu vim aqui. E comida boa, irmão. Comida boa. Vou te falar um negócio para você. Você já percebeu que Jesus gostava de comer? Isso tem nada a ver com a pregação, mas presta atenção nisso. Já percebeu que chamavam Jesus de comilão e beberrão? Já viu isso? Era mentira, mas Jesus estava mais na mesa do que no púlpito, sim ou não? Porque o caráter, você conhece, não é no púlpito, é na mesa. Tem muita gente no púlpito falando um monte de coisa, mas quando você sentar na mesa com ela, você vai ver que ela não é tão de Deus assim igual você achava, não. Faz sentido? A unção é uma espada, mas o caráter é um escudo. A unção, ela, nesses dias, vai te dar um poder para atacar, mas somente um caráter vai te proteger em 2026. Se você quer viver o que Deus tem para você em 2026, você precisa de unção, mas você precisa de ter caráter. É por isso que você pode ser usado por Deus e amanhã ser usado pelo diabo. Quem aqui quer ser usado por Deus? Mas preste atenção nisso, fica atento.
Existe gente que é usado por Deus, e existe gente que Deus possui. Esse ano você não vai querer mais ser usado por Deus, porque tem gente que é usado por Deus e depois é usado pelo diabo. E o problema de ser usado por Deus é que quando Deus parar de te usar em alguma situação, corre o risco de você querer usar Deus para permanecer em lugares. Eu não entendo. Tem crente que quando vem para a igreja confessa tudo para os pastores. É só começar a ter cargo na igreja que eles não contam mais nada. Só vai no pastor quando o trem está quase morrendo já. Quando o casamento está quase acabando, quando o pecado está quase explodindo, aí eles vêm para o pastor: me ajuda. Então às vezes você está sendo usado por Deus, mas depois não é mais. Sabe o que Deus quer nesses dias? Ele quer te possuir. Você precisa ser possuído por Deus, possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir, o Espírito Santo vai te ensinar. Deixa eu te ensinar uma coisa bem legal. Eu acho que você deveria anotar isso. Isso vai te ajudar nos cultos da escola de oração em jejum. Existe 3 tipos de pessoa num culto: aquelas que se movem no Espírito. Fala assim, ó, se movem no Espírito. Segundo, aquelas que o Espírito se move nelas. Fala assim, ó, o Espírito se move nelas. E terceiro, dentro de um culto é aquele que julga as outras duas. Fala assim, aquele que julga as outras duas. Quem é você? Os possuídos por Deus são aqueles que ou se movem no Espírito, ou o Espírito Santo se move nelas. Então tem gente no culto que o Espírito Santo se move nelas. Como que o Espírito Santo se move na pessoa? É quando ele toma você e você vai profetizar, vai liberar uma palavra. Já viu quando o irmão é tomado, ele vem igual num fogo assim? Aquele irmãozinho do coca, a irmãzinha do coca, vem igual um raio assim, não sei de profetizar. Ela está se movendo, é o Espírito Santo se movendo nela. A segunda pessoa é aquela que se move no Espírito. É no culto você erguer as mãos, você está ali. Tem crente que não está fazendo nada, mas ele está aqui, ó. O louvor está acontecendo, ele está se movendo no Espírito. O que ele está fazendo está na carne, mas ele está se movendo de forma espiritual. E o terceiro grupo de pessoas é aquele que julga outras duas. É o que fica olhando e falando: olha lá, olha lá. Qual dos 3 você é? Sugiro que só não seja o último. Seja possuído por Deus. Nesses dias seja possuído por Deus. Quer viver um 2026 pleno? Eu podia mentir para você e falar: Deus vai te abençoar. Mas às vezes não, às vezes Ele quer que você pare com algumas coisas. Ah, Deus vai abençoar meu projeto. Deus vai abençoar meu namoro. Irmão, presta atenção nisso. Deus não vai abençoar aquilo que não foi Ele que edificou. Deus não tem obrigação de abençoar aquilo que não foi Ele que mandou você fazer. Você quis fazer, se vira. O que Deus vai abençoar é aquilo que Ele te direcionou a fazer. Então, para ter o 2026 diferente, você vai ter que entender essas coisas. Irmãos, existem lugares que somente quem tem caráter e um coração de servo vai entrar. Se você não serve para servir, pode ser que você não serve para mais nada. E por que eu li Marcos? Porque Marcos conta a história dos 4 paralíticos. Dos 4 paralíticos não, já ficou todo mundo doente agora. Porque a história conta a história dos 4 amigos que levaram o paralítico. Esses homens eram servos, porque eles levaram um amigo deles. Pensa o peso que foi subir, pensa o peso que foi descer, mas eles eram servos, eles tinham o coração correto para aquela situação. Irmão, quem não serve, não serve. Crente que está servindo, ele não perde tempo falando mal dos outros. No reino, o maior não é quem manda. A Bíblia diz que o maior é quem serve. Amém? Então nós vamos pegar esse texto agora e vamos ver o que Deus vai nos entregar aqui. Olha o versículo 1 e 2. Nós estamos construindo algo aqui juntos hoje.
Vou só mudar a tradução aqui, que ela está difícil. Versículo 1 e 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Então o texto começa dizendo que Jesus, ele estava naquela casa, juntou muita gente, tampou a porta, e Jesus começou a pregar a palavra para eles. O texto começa dizendo que Jesus pregava o Evangelho. Presta atenção, tudo que você precisa está na palavra. Pastor, eu quero ouvir Deus falar comigo. Sabe qual é a forma mais fácil de ouvir Deus falar com você? Na Bíblia. Ali não tem erro. Em 2026 nós precisamos da palavra. Quem é que viu? Quem não? Finge que você não viu, não, que eu sei que você viu. Quem é que viu que a Ana Castela largou daquele cara lá? Como é que chama? Como é que chama? Para de fingir que você não sabe quem que é, só. Como é que chama o cara lá? Zé, tá vendo como é que vocês sabem? Zé Felipe. Quem viu? Quem viu? Levanta a mão, quem viu? Só quem viu? Quem que viu? Vamos lá, fofocar agora, nós vamos fazer uma fofoca. Irmão, eu sei que você gosta de fofoca. Tem nada mais bom do que dar uma fofocada, assim a babinha até cai da boca falar da vida dos outros. Presta atenção. Quem é que viu que a Virgínia tá lá até hoje com aquele jogador lá? Quem viu? Você viu, não viu? Você conhece a Virgínia? Quem conhece a Virgínia aí? Tem alguém que não conhece a Virgínia? Glória a Deus, irmão. Tem gente que não conhece. Parabéns para você que não conhece. Você não está perdendo porcaria nenhuma. Eu vou contar um outro caso que eu esqueci. Eu vou falar quem que viu que eles confundiram o Maduro e botaram a foto do ratinho. Quem viu isso aí? Que eles queriam dar a notícia do Maduro e botaram a foto do ratinho. Tem gente que viu. Vocês viram isso aí? Quem é que viu que o Lula ficou bravo? Quem é que viu que o Lula ficou bravo? Quem é que viu? Eu vou dizer uma coisa pra você. O Maduro é um homem muito bom, não foi? Você vai entender onde eu quero chegar com tudo isso. Você falando, pastor, o que isso tem a ver? Você vai entender. Quem é que viu que o Flávio Bolsonaro parece que vai substituir o Bolsonaro? Quem viu? Tá vendo que vocês sabem da notícia? Vocês estão sabendo? Vocês estão bem, hein? Vocês estão ligados. Agora eu quero perguntar outra coisa aqui. Quem aqui, se eu chamar aqui e trazer o microfone na sua boca, consegue me contar certinho a história de Abraão? Levanta a mão. Quem aqui conhece certinho a história de Davi? Levanta a mão. Quem aqui conhece Judas? Não é o Iscariotes, o outro, irmão de Jesus. Quem conhece? Você percebe? Sabe o que eu quero falar para vocês? Deus me deu uma palavra esses dias para os adolescentes. E a palavra que Deus me deu foi: vocês estão sendo roubados. Vocês estão sendo roubados. Roubados por isso aqui. Percebe que você conhece a notícia da Virgínia com o Zé Felipe, mas você não sabe sobre personagens da Bíblia. É por isso que é uma geração que as pessoas manipulam. Por isso que você ouve qualquer porcaria na internet e vem questionar seus pastores, falando que os pastores estão errados, ao invés de você questionar o povo da internet. Porque nós não temos conhecimento da Bíblia, da palavra. Mas se você quer ter um 2026 diferente, vai ler sua Bíblia, vai ler a palavra. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que você não pode tirar nada dela, amém? Que não pode tirar uma vírgula da Bíblia. A Bíblia diz que você não pode tirar nada da Bíblia, senão você vai ser maldito. Está lá em Apocalipse. Mas preste atenção, a Bíblia, você não pode tirar nada da Bíblia, mas sempre que você ler a Bíblia, ela vai tirar algo de você, algo que não presta. Você recebe isso?
Preste atenção nisso. A Bíblia vai dizer que você não pode tirar uma vírgula dela, porque você não pode tirar uma vírgula da Bíblia. Mas preste atenção, uma vírgula da Bíblia pode tirar tudo aquilo que não presta de você. Quer vencer a depressão? Quer vencer a ansiedade? Quer vencer o pecado? Quer vencer a imoralidade? Quer vencer as coisas ruins? Você precisa de Jesus, você precisa da palavra. Preste atenção nisso. Para tirar o povo do Egito, Deus mandou as 10 pragas. Mas para tirar o Egito das pessoas, Deus mandou os 10 mandamentos. Às vezes, para te tirar do mundo, Deus fez você ficar doente, Deus fez acontecer alguma coisa para você vir para a igreja. Mas para Deus tirar esse coração mundano e carnal de você, Ele vai ter que fazer você imergir na palavra. Para tirar o povo do Egito, Deus manda as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, Deus manda os 10 mandamentos. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Uau! O que vai te libertar é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que ser um povo bíblico. E às vezes a gente gosta de falar: eu acho que eu tinha que ser mais bíblico, a igreja tem que ser mais bíblica. Às vezes o problema não é o que está sendo pregado aqui, o problema às vezes é você não praticar o que é pregado. Por isso que eu falo, anota o que você está ouvindo, senão você esquece. Tem vezes que irmão chegando em mim e fala assim: nossa, eu vi fulano falar isso na internet, olha que legal. Eu falo: mas eu preguei isso aí, faz nem 2 semanas. Você precisa da palavra. Nós temos que ser um povo bíblico. Eu tenho uma frase, até uma marca minha, queimando de amor por Jesus. Eu tenho uma frase que é a seguinte: melhor do que queimar na presença de Deus é permanecer queimando. Mas para permanecer queimando, você tem que ser responsável com aquilo que Deus está colocando em você. Irmãos, a Bíblia não é a luz do mundo. A Bíblia é a luz da igreja, que direciona a igreja. A Bíblia vai dizer que nós somos a luz do mundo. Então leia a Bíblia e pratique a Bíblia, e os outros vão ler você. Você entende isso? Se as pessoas olharem para você hoje, vai dar vontade nelas de vir para a igreja, ou de nunca passar nem na rua aqui? Quando eles olham o testemunho que você dá, eles querem vir ou querem sair de perto da igreja? Mas aí continua o texto, versículo 3. Vocês estão muito calados hoje? Será que eu estou bravo? Eu sou amável. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Pode aplaudir Jesus? Com alegria? Olha o versículo 3. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, e ele era carregado por 4 deles. Então no meio da história, Jesus está pregando, surge o paralítico. E é interessante que esse paralítico estava sendo carregado, sim ou não? E pessoas que são paralíticos espirituais vão sempre depender da ação de outra pessoa para conduzir elas. Ai. Pessoas que são paralíticas espirituais sempre dependem de alguém para conduzir elas para as coisas. Ela sempre está pedindo alguém para orar por ela. Ora para mim, e glória a Deus, peça as pessoas para orar por você. A pergunta é: quando você vai se tornar referência para as pessoas irem até você te pedindo para orar por elas? Tem pessoas que precisam de um trono de carência para mover elas. Se elas não têm alguém toda hora chalerando ela para de vir na igreja. Uma vez, pessoa: pastor, você não me viu, passei do seu lado. Eu falei: irmão, eu sou míope, eu não enxergo. Se eu tirar esse óculos aqui, eu não estou enxergando. Eu não enxergo. E às vezes o pastor não te viu. Eu nunca mais não vi ninguém. A pregação hoje foi indireta para mim. Não foi. Não é. Não foi.
Às vezes nós queremos ser o centro, nós queremos estar num lugar de carência. Aquele homem, ele tinha uma vantagem, ele tinha amigos. Ele tinha amigos e amigos servos. Coisa boa, irmãos, é você ter amigos, igual esse paralítico tinha. Amigos com coração de servo. Sabe quem são as pessoas que você tem que andar junto esse ano? Amigos servos. Pessoa que te aproxima de Jesus. Pessoa que quando você está perto dela, ela te aproxima de Deus. Já viu que tem gente que quando você fica perto delas, parece que suga a sua energia? Não tem gente assim? O fim é melhor do que o começo. Coloca fim nisso aí. É meu marido, é minha esposa, então se vira. Para você não tem mais jeito. Mas se não é, aí dá certo. Esteja perto de gente que te edifica, que te leva para a oração, que junta com você para orar. Para de ficar no meio do que todo mundo está fazendo. Quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui falou que ia comer tudo que dá no Natal e na virada do ano e depois ia começar a fazer exercício físico? Alguém falou isso aqui? Ou é só em Capitólio que isso acontece? Eu vou aproveitar, vou comer aqui no Natal assim, virada de ano, depois do ano que vem eu vou começar a fazer exercício físico. Tem alguém que falou isso? Tem uns corajosos aí, igual eu. Só você, irmão? Só nós dois? Nós dois então é mais pecador mesmo. Ninguém falou isso? Ó, tá aparecendo aí, vai aparecendo aí. Vai aparecendo os que vai confessar pecado. Vão confessar agora. No final você vai vir aqui e eu vou orar pro seu pecado. Tô brincando. Já reparou quando você quer fazer exercício? Você falou isso no ano passado, até hoje você não fez. Muito você não fez por causa que você não tem pessoas perto de você que também fazem exercício. Entende isso? Você quer fazer exercício, mas você anda com alguém que só come errado, você vai acabar comendo errado, sim ou não? Sim ou não? Então se você quer ser um crente mais crente, anda com crente, não anda com escarnecedor. Aquele homem tinha amigos. E sabe o que aqueles amigos pensaram? Os 4 olharam para o amigo deles e falou: a gente não pode curar esse amigo. A gente não pode curar esse amigo. Aí antes de eu falar isso aqui, presta atenção numa coisa. Eu acabei de falar que você tem que procurar amigos servos. Mas o que eu desejo para você e o que eu profetizo para você é que você vai ser as pessoas que os outros vão procurar e falar que você é o amigo servo. Amém? E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que os amigos, eles olharam para o paralítico e devem ter pensado: eu não sei curar esse amigo meu, mas eu conheço quem pode curar. Esse é o amigo servo. É aquele que fala assim: ó, eu não posso fazer nada por você, mas eu sei quem pode. Eu sei quem pode. Eu conheço um Jesus aí que ele pode fazer o que eu não posso. Ei, presta atenção nisso. Você pode não ser o caminho, mas você pode ser a placa que aponta o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pode não ser a cura das pessoas, mas você pode ser quem vai apontar elas para Cristo em 2026. Amém? Você precisa estar rodeado de pessoas que te apontam o caminho, e você precisa ser esse caminho. Você tem que ser como João Batista. João Batista, ele foi quem preparou o caminho, mas só Jesus é o caminho. Não acha que é você. Outra pregação que se um dia eu vier eu vou pregar para você é sobre jumento. E tem um jumento na Bíblia que Jesus monta nele para ir no lugar. E aquele jumentinho achou que era ele que era o milagre. Não é você que é o caminho, você é quem aponta o caminho para Cristo. Amém? E aí chega o versículo 4. Olha o versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Preste atenção nisso. Uou. Quando os paralíticos viram, toda hora eu chamo os coitados de paralítico.
Misericórdia. Quando os amigos do paralítico olharam e viram que não dava para passar pela porta para ir até Jesus, eles sobem no teto, tiram ali aquele teto ali, aquela cobertura, e descem o paralítico. Preste atenção nisso. Quando eles viram que a porta estava fechada, eles viram a abertura no teto, no alto, sim ou não? Às vezes Deus vai fechar portas na sua vida para te apontar um novo caminho que Ele tem para você. Às vezes você olha e fala: pastor, a porta está fechada. Preste atenção nisso. Às vezes é o próprio Deus que fecha a porta para te mostrar um novo caminho que você tem que trilhar. Amém? Pode ser que no final de 2025 você olhou e falou o seguinte: tá tudo péssimo, porque as portas se fecharam esse ano. Preste atenção, irmão, Deus não tem que abrir portas para você, porque portas abertas não é bom, porque quando você tem muita porta aberta, você não sabe em qual que você entra. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus abriu uma porta. Então preste atenção, pode ser que portas foram fechadas, mas para cada porta que é fechada, Deus te aponta o caminho para uma nova porta que vai estar aberta. Quem pega isso? E sabe como que ele vai descobrir isso? Isso aqui é fantástico, come on, isso aqui é extraordinário. Sabe o que eu acho mais interessante? É que quando Jesus aponta o caminho, tem um segredo, não é qualquer caminho, porque eles olharam para a porta e aqui não tem como entrar, eles olharam para o lado, aqui não tem como entrar, eles olharam para o outro lado, aqui também não tem como. Então quando eles vão pensar em que caminho eles vão, para onde é que eles olharam? Para cima. Quando você não sabe o caminho, porque o diabo fechou a porta, saiba de uma coisa: Jesus está te mandando olhar para cima, porque Ele vai abrir um novo e vivo caminho sobre a sua trajetória. Quem recebe isso em nome de Jesus? Quando não tiver como avançar para frente, olha para cima. My God, come on. E sabe como que os paralíticos... eu vou chamar de paralítico. Agora virou todo mundo paralítico, que eu cansei de chamar esses caras de paralítico. Agora não vou mais falar certo. Quando eu falar os paralíticos, você sabe que é o amigo dos paralíticos, amém? Então, vamos lá. E sabe como que os amigos do paralítico descobriram o caminho que Deus estava abrindo acima deles? Enquanto eles serviam. Quando você serve, Deus te dá uma nova visão. Enquanto você serve, Deus te dá uma nova estratégia. Quando você serve, Deus te dá um novo caminho para você trilhar. E sabe o que é interessante? Alguém aqui sabe o nome dos 4 amigos? Você sabe o nome dos quatro amigos? Não, né? A Bíblia não conta. Os 4 subiram, sim ou não? É engraçado que os 4 que subiram não tinham nome. E às vezes tem gente que nem subiu ainda e já quer nome. Já quer nome. Presta atenção, você não precisa de nome para subir. Eu não tenho nome. Você não precisa de nome para subir. Você só precisa subir, porque se você subir no seu nome, Deus vai fazer igual com Zaqueu. Zaqueu, desce daí. Mas se é Deus que te levanta, com nome ou sem nome, não vai ter quem te derrube. E uma observação interessante é que eles tiveram que arrancar o telhado. Para acessar Jesus ali, eles tiveram que esforçar. O reino de Deus ainda é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Pastor, Deus abriu a porta, eu subi para o lugar alto, eu nem tinha nome, mas Deus me colocou em lugares altos. E agora, é só acessar? Não, vai ter que esforçar, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer a sua parte. Eu estou esperando uma resposta de Deus, e Deus está esperando uma resposta sua. Pastor, eu quero que Deus desça nos meus problemas. Mas é interessante que na Bíblia, toda vez que Deus se apresentou ao homem, Ele não disse: ei, eu vou descer até você.
Apocalipse capítulo 4, ele olhou e disse: sobe aqui e eu te mostrarei o que há de acontecer. Às vezes você quer fazer Deus descer no seu problema, mas Ele está olhando para você e falando: em 2026, para de ficar em lugar baixo. Não sou eu que vou descer, é você que vai ter que subir. E para subir vai ter que orar, para subir vai ter que jejuar, para subir vai ter que se consagrar, vai ter que ler Bíblia, vai ter que servir na igreja, vai ter que quebrar esse orgulho seu. E aí você vai subir. Pastor, tinha um problema que parecia muito grande, diminuiu. Não é o problema que diminui, é você que cresceu. Você amadureceu. O reino é tomado por esforço. E aí eles tiram o local e eles descem o paralítico. Sabe o que é interessante? Que para o paralítico ser curado, ele teve que presta atenção, para ver Jesus eles tiveram que subir, mas para receber o milagre eles tiveram que descer. Tem alguém comigo aqui? Amor, alguém dá um glória a Deus ali. Tem alguém comigo aqui? Para ver Jesus você vai ter que subir nos lugares altos, meu querido, mas para poder receber o milagre você vai ter que descer. Pastor, como assim? Você vai ter que ser mais humilde. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que quebrar essa arrogância sua. Você vai ter que quebrar esse negócio dos statusinhos que você tem. Eu não estou nem aí. Você vai ter que descer. E aí você pode olhar para mim e falar: pastor, eu não gosto de descer, eu não gosto de abrir mão, eu não gosto de voltar atrás, eu não gosto de renunciar. Presta atenção, é muito melhor descer do que cair. É muito melhor descer do que cair. Maridão, é muito melhor descer do que cair. É muito melhor você, mesmo achando que está certo, abaixar a bolinha, ser mais humilde. Esposa, nem sempre você está totalmente certa, ainda que você ache que está. Nem sempre. Olha os maridos falando: fala papai. Mulheres solteiras, para de achar que nenhum homem é de Deus demais para você. Vai estar com 60 anos, mas está solteiro. Nenhum homem, esses meninos imaturos. Você não é tudo isso que você acha que você é. Não é. Pode ser que você vai ter que descer, vai ter que ser mais humilde, vai ter que descer um pouco mais, vai ter que dizer: eu admito, eu errei. Às vezes quando eu errava com a pastora Larissa, eu ia pedir desculpa para ela rosnando. Como assim, pastor? Eu falava para ela assim, aí brigou, tá caladinho dentro do carro. Aí eu queria resolver a situação. Aí eu olhava para ela, eu acho que eu já falei isso aqui também. Eu olhava para ela e falava assim, desculpa. Aí ela falava: quê? Aí eu: desculpa. Aí ela falava: quê? Desculpa. Aí ela: quê? Desculpa. Aí ela já tinha ouvido, mas ela queria quebrar, né? Quê? Desculpa. Quê? Desculpa? Pelo quê? Às vezes você vai ter que descer, irmão. Descer, ser mais humilde. É melhor descer do que cair. É melhor confessar pecado do que cair. É melhor ir lá e falar: olha, não estou legal, olha, isso aqui não está bem. Humilde, ser humilde de coração. Aí eu estou sempre, não está. Humildade. A visão da igreja está errada. E o que você está achando que você é? Pastor orando o dia inteiro aí, buscando Deus, mas você entendeu a visão? Quando eu era adolescente tinha essa bobagem. Eu olhava assim, eu vi o pastor pregando na internet e falava: a minha igreja não tem a visão. Como assim não tem? Até no dia que eu virei pastor, aí eu entendi o outro lado da mesa. Aí eu falei assim: não é tão fácil assim não. Eu não sei se você me segue, mas depois, se você não viu, depois você vai lá no meu perfil lá e você vai ver o post que eu postei ontem.
no meu Instagram lá de pastor, lá no PR Rafael Terra, eu te contei como que é um dia na vida de um pastor. Vai lá, assiste, e você vai passar a amar seu pastor muito mais. O vídeo começa assim, ó, eu já acordando e fazendo assim, ó. Ai, Espírito Santo, vamos viver um dia lindo. Na hora que eu pego o telefone, a primeira mensagem, não estou brincando, fulano quer desviar. Desse jeito, irmão. Pau quebrando. Desça. Humildade. Simplicidade. Para o paralítico receber o milagre, ele teve que descer. Mas aí chega o versículo 5. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. É interessante que Jesus chama ele de filho e perdoa os pecados dele ao ver a fé dos amigos dele. Sabe o que eu aprendo nesse texto logo de cara? Que Jesus chamou o paralítico de filho. Sabe por quê? Porque quando Jesus olha para você, ele não vê a sua condição, ele vê a sua posição. Pode ser que aos seus olhos você se vê como um paralítico que não está caminhando mais no propósito. Pode ser que nos seus olhos você sente que não tem mais capacidade. Oh, Jesus não chamou o paralítico de paralítico, ele disse: filho, os céus não veem a sua condição, os céus veem a sua posição. Pode ser que você chegou aqui hoje pensando desse jeito: ah, eu sou um pecador, ah, eu sou uma pecadora, ah, eu estou paralítico, eu não consigo caminhar mais na vontade de Deus. Mas Jesus continua te olhando e falando: você é meu filho, você é minha filha. Sabe o que eu acho interessante? Quando você lê Êxodo, Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, fala para Faraó para ele deixar os meus exércitos irem embora. Mas o interessante é que ali o povo de Israel não era exército, o povo era escravo. Mas Deus, quando olhava para o povo, ele não via escravos, ele via um exército. Pode ser que você olha para você mesmo e fala: eu sou escravo do pecado. Quando os céus olham para você, eles te veem como um exército, como soldados de Cristo, que vão sair às ruas e vão saquear o inferno. Amém? Quando aqueles magos, eles veem Jesus na maca, pequenininho, Jesus recém-nascido na manjedoura, sabe o que eles levaram para Jesus? Ouro, perfume. Cá para nós, isso é presente para dar para criança, gente? Isso é presente para dar para criança, irmãos? Quando nasce uma criança, chá de fralda, que chama aquele negócio? Como é que chama? Chá de fralda, né? Eu ainda não ganhei menino, então eu não sei o nome. É chá de fralda mesmo? Quando tem chá de fralda, o que você leva? Fralda, mucilon, negócio para mãe. É assim ou não é? Aí quando eles veem Jesus recém-nascido, eles dão ouro para Jesus. Sabe por quê? Porque não tinha a ver com aquilo que eles estavam enxergando, mas com aquilo que eles estavam entendendo. Porque quando eles olhavam, eles viam uma criança, mas eles entendiam que quem estava diante deles era o Rei dos Reis, o Rei dos Reis. Pode ser que você não está vendo muito bem, mas você não tem que ver às vezes, você tem que entender aquilo que Deus está falando nesses dias. Quem recebe isso? Profético. E sabe o que acontece no final do texto? O paralítico é curado, ele pega a maquinha dele, e a Bíblia diz que ele saiu pelo teto. É isso que o texto diz? Vamos ler junto. Olha o que o texto vai dizer, versículo 12. Então ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Presta atenção, é muito interessante que na hora de entrar não dava, então na hora de sair ele não sai por cima, ele sai pela porta da frente. Isso é interessante, irmão, é muito interessante. Lembra que ele não podia entrar por causa da multidão? Lembra? Mas quem impediu, às vezes, a sua entrada, vai ter que ver Deus te honrando na saída.
quando você entender o processo. Às vezes no início do ano está tendo situações que estão te impedindo de entrar. Recebe isso. Não, levante sua mão para receber. Agora eu vou profetizar. Pode ser que no início desse ano você está tendo um monte de gente travando suas entradas. Suas entradas estão difíceis, as portas estão difíceis, mas preste atenção nisso. Se você obedecer, se você for servo, se você olhar para cima, se você subir, se você tomar o reino por esforço, se você descer em humildade, se você obedecer o mestre, se você estiver rodeado de pessoas, pode ser que na entrada foi difícil, mas quando você sair, aqueles que travaram a sua entrada vão ter que sair, para você sair pela porta da frente, porque Deus vai te honrar. Você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia! Mas para poder sair com honra, irmão, você vai ter que obedecer no processo. Ei, para terminar, tudo começa com arrependimento e fome por Deus. Quer acessar o reino de Deus? Comece se arrependendo e tendo fome de Deus. Presta atenção. Tem uma história que chama minha atenção. Há um tempo atrás a rainha, eu estou vendo uma série de advogados, chama Suits, não sei se você já viu, muito boa, Harvey Specter. Assisti ela 3 vezes, agora estou brigando a passar uma lista, mas gostou também, muito boa. E tem uma mulher da série, que ela é casada com o príncipe Charles. Charles, como é que chama aqui, doidão? É o outro lá, é o outro príncipe. E esse largou de ser príncipe, não é? E o outro, aí a princesa parece que morreu, a princesa não, a rainha Elizabeth morreu, e o filho dela, e o príncipe Charles, acho que é isso, ele assumiu o trono. Não foi isso? Preste atenção nisso. O reino de Deus, nós precisamos acessar o reino de Deus. O reino de Deus é diferente do reino dessa terra, porque o reino dessa terra, primeiro tem que nascer filho de rei, passar pelo processo de ser príncipe, para depois virar rei. Preste atenção, ninguém nasce rei, ninguém nessa terra nasce rei. Todo mundo nasce príncipe e vira rei, mas nós precisamos buscar só um, que nasceu como rei, viveu como rei, morreu como rei, ressuscitou como rei, mas quando ele voltar, ele vai ser rei de reis e senhor dos senhores. Só tem um, e nós temos que honrar esse, que nunca teve que ser príncipe, sempre foi rei, tomar o reino. Presta atenção nisso. Deus levou Moisés para o deserto, antes de usá-lo para levar o povo para o deserto. Para você aprender a levar as pessoas, primeiro Deus vai ter que levar você para lugares. Nós precisamos decidir acessar lugar que ninguém acessou. Eu já vou terminar com isso. O Ministério de Louvor pode até subir, por gentileza. Preste atenção nisso. Nós precisamos nesses dias acessar o reino de Deus. Para Moisés levar o povo, primeiro ele teve que acessar o deserto. 40 anos. A Bíblia diz que quando Ezequiel ele vai andando nas águas, não é as águas que sobem, é Ezequiel que desce. E à medida que Ezequiel desce, a medida das águas de Deus começam a subir. Irmão, se você entender o que eu preguei aqui hoje, se você entender essas ferramentas, essas chaves, esse processo de trilhar, você vai acessar esses lugares altos em Deus. Quem recebe isso em nome de Jesus? Então você vai se colocar de pé no seu lugar, com fé, com autoridade, glorificando, glorificando. Recalabalabassu, bieragalagachei, catalabanagaçu, eixa calabalabacharacalavaragashe. Eu não sei, mas eu acho que hoje é a primeira terça-feira do ano, é isso mesmo, né?
Hoje é a primeira terça-feira do ano. É um marco profético, irmão. Hoje é um marco que Deus pode ativar você. Hoje é uma noite que Deus pode te levar em novos níveis. Hoje é uma noite que Deus pode marcar a sua história. Ei, aquele paralítico chegou paralítico naquele lugar, mas não tem como você passar por Jesus e sair de lá paralítico. Jesus está aqui hoje, e pode ser que você entrou paralítico, quebrado, desanimado, mas você hoje pode sair daqui com esperança, com fé, porque Jesus está nesse lugar. A minha pergunta é: o paralítico não ficou normal, o paralítico buscou, o paralítico chamou a atenção do mestre. A minha pergunta é: você vai chamar a atenção do mestre? Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que havia uma multidão de pessoas perto de Jesus, mas só um recebeu o milagre. Não, quem está comigo? Presta atenção nisso. Tem alguém aqui? Presta atenção nisso. Havia uma multidão perto de Jesus, havia uma multidão naquele culto, mas só recebeu o milagre aquele que se movimentou, aquele que fez o seu melhor, aquele que subiu no lugar alto, aquele que fez a melhor atuação ali para receber algo de Deus. Presta atenção nisso. Se você entender o que eu estou pregando, vai mudar uma chave em você. Jesus está nesse lugar, mas não é só sobre você vir, é sobre você se movimentar. Havia muita gente naquele lugar, mas só aquele que decidiu mover recebeu o milagre. Pastor, o que você está falando? Eu estou dizendo o seguinte: Jesus está nesse lugar, mas se você entrar e ficar do mesmo jeito, você vai sair do mesmo jeito. Mas se você começar agora a levantar as suas mãos, a começar a chamar a atenção do mestre, a começar a exaltar, a adorar, o mestre vai começar a olhar para você e falar: o que queres que eu te faça? E você que às vezes entrou paralítico, vai sair andando. Não, você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você não pode deixar 2025 marcar o seu 2026. Quem tem que marcar o seu ano não é o ano anterior, ainda que tenha sido bom. Quem tem que marcar o seu ano é a eternidade. Deixe a eternidade marcar você nessa noite. Alguns já estão entendendo o que eu estou falando. Nessa noite, desça mais profundo, para subir mais alto em Deus. Sirva. Vou recapitular. Primeiro, sirva, se mova, arrependa, ame, seja faminto por Deus, com lágrimas nos olhos e um fogo no seu coração, queimando de amor por Jesus. Só quem vai se movimentar, só os famintos, vem aqui para frente, só quem tem fome. Se você tem fome, vem aqui para frente. Eu quero impor as mãos sobre a sua cabeça. Comece a se movimentar agora, irmão. Fecha os olhos, erga as mãos, exalta, exalta, exalta. Vamos movimentar. Movimenta. Não sai do mesmo jeito que você entrou aqui, não. Você não pode sair daqui normal. Você não pode sair daqui normal. Seu casamento não pode sair daqui do mesmo jeito. Aquela situação do seu filho, que às vezes estava nas drogas, pode mudar esse ano. Aquela vida financeira, aquela luta, que você não sabe para onde vai o dinheiro, esse ano Deus pode fazer um milagre. Aquela situação que você falava não sai do lugar, parece que estava paralítico, nessa noite você vai poder pegar a maca e sair andando. Só depende de você, começa a buscar. Não espere o pastor pôr a mão na sua cabeça. Comece a buscar. Lembra do que eu ensinei? Comece a se movimentar no Espírito. É você e Deus. Mexe a mão, mexe o pé. Levanta a mão, dá glória. Chora na presença, deixa a lágrima descer. Deixa uma atmosfera nesse lugar. Come on, Jesus. É esse o som que eu quero ouvir. Continue desse jeito. Glorifica. Vamos levar um nível de glória neste lugar. Senhor, nós queremos um avivamento em 2020.
igreja que adora. Você e Deus agora, irmão. Vai, você e Deus. O quão precisando do seu milagre você está. O quão precisando do seu milagre você está. Então faz o que você nunca fez. Entra de um jeito que você nunca entrou. Acessa de um jeito que você nunca acessou. Eu vou deixar você agora buscando enquanto o louvor acontece. Eu já estou vendo pessoas glorificando. Eu já estou vendo pessoas sendo renovadas. Eu já estou vendo pessoas chorando na presença. Oh, é você e Deus. Renova agora. Você que não orava mais em línguas, volta a orar agora. Assim diz o Senhor, eu sei dizer isso. Você que estava desviado, você que nesse fim de ano pecou, você saiu dos caminhos do Senhor, e você veio aqui hoje, e você está perguntando para você mesmo: será que Deus pode fazer algo na minha vida ainda? Será que parou? Assim diz o Senhor, a minha obra com você é grande. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Então se arrependa, se posiciona, e eu vou fazer acontecer.
Jesus. Toca, Senhor. Recebe, meu irmão. Recebe o toque do Espírito. Recebe o toque do Espírito aí. Receba. Deixe ser A geração que busca a sua glória mais que a própria vida. nos deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Pai, eu oro agora, Senhor, por todos esses irmãos que aqui estão. Que essa terça-feira venha ser um marco na vida deles, uma ativação na vida deles. Oh, que possa fluir e florescer esse avivamento. Há uma fome, uma sede nessa casa, uma unção poderosa. Que nada parou, que nada para. E eu te peço que o Senhor venha guardá-los e abençoá-los. Se tem alguém que chegou aqui hoje paralítico, que esse irmão, essa irmã venha sair daqui andando em nome de Jesus, carregando a maca, feliz, feliz, e os demônios tendo que olhar e falando: esse aí eu não consegui parar, essa aí eu não consegui parar porque tem chamado, tem propósito. Que seja um novo tempo na vida dos seus filhos neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Que você possa ir para sua casa debaixo desse Espírito, debaixo dessa graça, desse favor, em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica. Terça-feira que vem nós vamos estar trazendo outro pastor para estar ministrando aqui com a gente. Vou esperar a confirmação e quero que você esteja aqui com a gente nesse mês de janeiro, nesse tempo profético de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou orar depois da bênção apostólica. Se você quiser trazer seu dízimo até o altar, se você quiser fazer pelo Pix, você fica à vontade. Levante suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que Ele, o Senhor, faça resplandecer seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que Ele, o Senhor, volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz, igreja. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Se quiser trazer seu dízimo, fazer pelo Pix, fica à vontade, povo de Deus.